Olá, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de compartilhar sobre o milagre realizado por Jesus que está contido no Evangelho de João, no capítulo 11, que nos leva a meditar um pouco sobre a vida no âmbito de seus propósitos, de seus desafios, de sua finitude, mais do que isto, para onde estamos indo? O que realmente nos espera quando esta vida se findar? Em João capítulo 11, no verso 1, diz o seguinte, olha só. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Com toda certeza, você já deve ter ouvido sobre a história da ressurreição de Lázaro. Maria, Marta e Lázaro eram amigos muito próximos e amados por Jesus. Além disso, ao falar com seus discípulos, Jesus ele se referiu a Lázaro como nosso amigo. Lázaro morava em Betânia da Judeia, mais ou menos 5 quilômetros de Jerusalém. O verso 18 fala sobre isso. Ele estava muito enfermo e a gravidade de sua doença o levaria à morte. Na urgência e no desespero de ter Jesus por perto, a notícia que chega a ele foi como uma mensagem rápida, aquelas de WhatsApp que a gente envia bem rapidinho na urgência, contendo apenas 9 palavras. E dizia o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus recebeu essa mensagem, ele se encontrava em Betabará, na Pérea, que ficava a oeste de Betânia, cerca de mais ou menos um dia de viagem, ou pelo menos aí uns 40 quilômetros de distância. A verdade é que na ressurreição de Lázaro, Jesus se apresenta como o único capaz de acabar com o domínio do reino da morte. Foi Jesus mesmo que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Apesar do alto preço que Jesus pagou na cruz, a vida eterna é um dom gratuito de Deus e é com certeza o maior dos milagres. Em João capítulo 11, podemos destacar uma série de princípios incríveis e o primeiro deles que eu gostaria de compartilhar com você é que nada, irmãos, nada acontece fora do propósito de Deus para a nossa vida. Foi Jesus que disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João capítulo 11, verso 4. Aqui nós encontramos o propósito e o objetivo da ressurreição de Lázaro. Jesus também disse que Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. João capítulo 11, verso 11. O fato de Jesus ter chegado em Betânia 4 dias depois que Lázaro já havia sido sepultado não demonstra um atraso ou descaso por parte dele com relação àquela família que ele tanto amava, mas demonstra sim o propósito de Deus sobre todas as coisas, inclusive o humanamente impossível, humanamente improvável e humanamente emblemático, porque foi emblemático. Provérbios capítulo 19, verso 21 diz o seguinte: muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Em Romanos capítulo 8, 28 fala: todas as coisas, Paulo escreveu, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez a dúvida de muitos seja: pastor, existe diferença entre propósito de vida e propósito de Deus? Dependendo do ponto de partida, existe sim. Existe uma grande diferença. O propósito de vida, queridos, nada mais é do que aquilo que você faria todos os dias com prazer para chegar na conquista mais importante da sua vida. Algo que verdadeiramente te motivasse, que te levasse a focar todos os seus esforços para alcançá-lo. Mesmo que este objetivo não trouxesse necessariamente aí remuneração, mas se trouxer, melhor ainda, não é? O propósito de Deus, por sua vez, se resume na salvação por meio de Jesus Cristo e o cumprimento do nosso chamado em resposta à mensagem do Evangelho. Ou seja,
para saber o propósito de Deus em nossa vida, eu preciso tirar um tempo, e é tempo precioso aí para refletir sobre onde estou colocando o meu coração e onde estou depositando aí as minhas forças. Mateus 6, 33 a 34, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, lembra? A vida só tem propósito se estiver fundamentada em Deus. Caso contrário, ela acaba por ser um fim em si mesmo, onde nós nascemos, crescemos, envelhecemos e simplesmente morremos. Porque tudo na vida passa. A vida é muito mais do que aquilo que nós vivemos aqui e agora. E esta é a diferença entre ambos os propósitos, entre propósito de Deus e propósito de vida. Nessa passagem, nós somos conduzidos também ao entendimento de que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Tem aí o Cronos e o Kairos, é verdade? O tempo de Deus é o Kairos, o Cronos, o tempo do homem, são diferentes. Para Marta, se Jesus tivesse chegado um pouco mais cedo, seu irmão não teria morrido. Ela tinha a fé de que Jesus poderia curar seu irmão. Porém, quando Lázaro morreu junto com ela a fé e a esperança que ela tinha. Enquanto Jesus queria glorificar o nome santo de Deus, Marta, dentro de suas limitações, assim como nós, queria apenas que seu irmão vivesse, dentro de suas limitações e perspectivas. Quando queremos que os nossos problemas sejam resolvidos do nosso jeito e só conseguimos ver tais necessidades, incorremos no sério risco de perdermos nosso discernimento sobre a vontade preciosa de Deus, sobre aquilo que Deus tem preparado no tempo dele. Assim como a vida é fluida e corre rápido, quase que sempre queremos prender Deus dentro do nosso tempo, é prender Deus dentro da nossa caixa. É por isso que temos dificuldade em esperar. E é por isso que nossas decisões são tomadas de forma errada por muitas das vezes. A vida, irmãos, só faz sentido quando entendemos com clareza o motivo pela qual Jesus veio a este mundo. Ela não se baseia em sermos apenas guardados das tribulações, isentos das angústias, ou que esta vida possua de fato condições reais de nos garantir paz e contentamento genuínos. Ela é mais do que isto, muito mais do que isto. Todo aquele que está firmado em Jesus mediante a fé em seu santo e glorioso nome está isento da morte eterna e do inferno. Quem tem Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ele não veio resgatar seu povo das aflições, senão a salvá-los de seus pecados e da ira vindoura. Na conversa de Jesus com Marta, ele diz: teu irmão há de ressuscitar. Não existe nada que possa limitar o poder de Deus. Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro da morte física de forma milagrosa e, mais do que isso, de forma inexplicável, pela fé. Outra verdade que traz sentido à vida é entendermos, irmãos, que Jesus se preocupa com a dor que nos aflige. É isso mesmo. Dos versos de 33 a 38, nós temos o registro de Jesus chorando. Ele estava chorando diante daquela situação. Não foi um choro somente de tristeza, mas também de ira e de indignação por ver a morte vencendo sobre sua criação. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, Jesus se depara com o resultado causado pelo pecado, pela separação que existe entre Deus e o homem. O choro de Jesus demonstra a tristeza de Deus com a nossa sentença. A Bíblia nos mostra em muitas de suas linhas que o Senhor se compadece da nossa dor e do nosso sofrimento. Dos versos de 39 a 44, nós temos o fechamento maravilhoso dessa história. Já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. E Jesus, diante do túmulo, pediu que a pedra do sepulcro fosse tirada, fosse removida. Outro fato capaz de mudar o sentido que temos da vida é o saber de que o agir de Deus não se limita às leis do universo. No entanto, na história da ressurreição de Lázaro, vemos também como Deus gosta de trabalhar em equipe. Em quarto lugar,
a onipotência divina não anula a responsabilidade humana diante da vida. Jesus pediu aos que ali estavam 3 coisas: tirai a pedra, desatai-o e deixai-o ir. Na nossa jornada de vida, Deus faz o impossível, mas também nos permite o privilégio de participarmos fazendo o que é possível. A história da ressurreição de Lázaro nos ensina que não importa o quão difícil ou impossível algo pareça, Jesus tem poder sim para transformar toda e qualquer situação. Ele nos chama a tirarmos as pedras que nos impedem de experimentar a vida abundante que Ele oferece. Jesus devolveu a vida a Lázaro para mostrar a todos ali que o maior propósito da vida é viver para que o nome de Deus seja sempre glorificado. Assim sendo, nunca se esqueça que o silêncio de Deus no nosso presente não define sua ação gloriosa com relação ao nosso futuro. Ele sempre tem um propósito pedagógico, paternal e amoroso para aqueles que são seus. Ele nunca nos abandona, ele nunca chega atrasado e ele se compadece sim das nossas dores e se regozija sim com as nossas vitórias. Aqui fechamos a mais um devocional. E o meu anseio é que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço e até